Olá, servidoras e servidores públicos, assim como entidades de classe, como sindicatos e associações. Eu sou Arthur Munhoz, advogado, especialista na defesa de servidores, e venho hoje aqui traçar algumas reflexões, expor alguns pensamentos que venho tendo de análise dos rumos que o Brasil vem tomando em relação ao servidor público. Infelizmente, o que venho constatando, um processo contínuo de desconstrução dos direitos dos servidores públicos, tanto por parte do Executivo, como por parte do Legislativo e do Judiciário. Eu quero, antes de mais nada, dizer que essas análises, elas não são pessoais, elas são estritamente acadêmicas e se restringem ao campo jurídico. Então, queria trazer aqui de modo bem aberto reflexões para que você, servidor, para que você, autoridade, possa refletir para onde estamos caminhando. Com isso, podermos tornar a vida do servidor público mais justa. Primeiro, dizer da preocupação que tenho com os recentes julgados do STF quando envolve matéria de servidor público. A exceção dos professores, lá atrás com o ministro Joaquim Barbosa. Posteriormente, muitos julgados, quando eles vêm garantir direitos dos servidores, eles são, infelizmente, derrogados, um retrocesso nas garantias dos servidores públicos. E explico isso em alguns pontos. Primeiro, o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, garante como direito do servidor a revisão geral anual dos seus vencimentos. Essa revisão, ela não é um aumento efetivo, ela busca apenas uma revisão que evite a corrosão da inflação, do aumento do custo de vida. Pois bem, durante muito tempo travou-se uma luta perante o judiciário para garantir essa revisão de direito, que é claro no artigo 37, inciso 10 da Constituição. O STF decidiu, em 2020, que não há um direito subjetivo a valores de reposição de revisão geral anual. O STF derrogou o artigo 37.10. Posteriormente a isto, nós advogados que defendemos servidores, nós tivemos uma segunda postura. Qual é a segunda postura? De impetrar mandato de injunção para, pelo menos, obrigar o Executivo a garantir o início do processo legislativo de revisão dos salários e remunerações de servidores. Veja bem, atentai-vos, nós não estamos falando nem de impor um índice, nem valor. Essa questão numérica, quem vai dizer é o Executivo. Impetramos essas ações para garantir, pelo menos, que seja iniciado o processo. E, para espanto, o STF, além daquela derrogação do direito à revisão geral, também disse que não há direito ao remédio constitucional de injunção para, pelo menos, iniciar o processo. Dando uma carta branca, um salvo-conduto para o Executivo passar 5, 10 anos sem reajustar, o que é um absurdo, sem reajustar a remuneração dos servidores públicos. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em algumas decisões monocráticas, diz que não há obrigatoriedade do Executivo sentar com os sindicatos para debater os direitos dos servidores. Veja bem, nós não estamos falando de impor o que o sindicato quer, mas pelo menos de fazer valer os princípios da República e da democracia de modo civilizatório, haver reuniões entre executivo e classe de servidores para discutir o que é possível avançar, o que não é possível. E está provado na literatura e em estudos que quando se sentam em mesa, conseguimos evitar muitos litígios e todos ganham. Pois bem, o STF disse que não há essa obrigatoriedade. Vejam bem, nós estamos preocupados porque nós estamos no segundo momento que não é mais nem de dizer o direito, é de garantir canais, interlocução, seja no judiciário com o mandado de injunção, seja no executivo com o meio de negociação, que possam garantir um diálogo, que possa permitir um avanço democrático, um debate entre as partes. E isso me preocupa bastante. Outro ponto é, recentemente, o STF disse que não é mais obrigatório o regime jurídico único, que é possível contratar via CLT. Então, o que nós estamos notando? Que há uma construção constante na sociedade brasileira de perseguição e de querer colocar no colo do serviço público os problemas do país. Isso é muito perigoso, isso é muito grave, porque nós vivemos numa sociedade, num estado social de direito, onde o servidor público é fundamental para inúmeras questões, seja segurança, seja saúde, seja educação, seja limpeza, enfim. E eu trago essas reflexões para que possamos debater esses sentidos. Para você ter ideia, dos 11 ministros do STF, 5
são egressos ou foram advogados gerais da União ou procurador do Estado. Então, eles vêm com a visão de mundo muito pró-Estado e contra servidor público. E aqui, repito, não estou trazendo uma crítica pessoal, até porque respeito todos os ministros, mas é uma questão de visão de mundo que eles têm e que levam, como levaram agora na questão do piso da enfermagem. Então, são pontos perigosos, preocupantes e que precisamos debater, junto até mesmo do Judiciário, do STF, para que possamos evoluir enquanto sociedade nesse debate, nessa relação servidor público-sociedade. Eu espero poder ter contribuído com algumas reflexões e que possamos juntos caminharmos na valorização e na garantia dos direitos dos servidores públicos no Brasil.